Olá pessoal, boa noite a todo mundo. Estamos ao vivo em mais um programa Devaneios no Café, só que hoje acontecendo em casa. Hoje o programa vai ser aqui então da minha casa e nós vamos dar continuidade então ao nosso tema, né? Primeiramente eu vou dar boa noite, né? Sejam todos bem-vindos aqui à live. Vou tentar aqui colocar e ver os comentários de vocês. Essa aqui podia vir para cima, pronto. Acho que agora foi. Deixa eu ver se eu consigo colocar para cima aqui, que ainda não foi. Tá com algum probleminha aqui o Instagram. Pronto. Então, pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu vou ter que ficar correndo com o dedo aqui, caso precise fazer alguma leitura de algum comentário aqui. E, bom, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer novamente a equipe do SEI, que está coordenando, né, que está sendo um grande parceiro desse projeto. Hoje não estou nos domínios do SEI, mas não deixa de ser o programa Devaneios no Café. E para quem quiser participar ao vivo, pessoal, eu reitero meu convite. As lives elas acontecem ao vivo também no SEI. Especificamente hoje não acontecerá, mas ela acontece na rua Doutor Quirino, 1856. Ela fica, quem conhece Campinas, ela fica bem próxima do Milord Taverna. Ela fica bem próxima ali, inclusive, do Sucão, né, ali da praça, onde tem o Marco Zero. Então, pessoal, reitero meu convite a quem quiser um dia assistir a live ao vivo, né, elas acontecerão no SEI. E boa noite para Flávia, para Flávia Regina, para Flávia Salek, para o Vitor, boa noite para o JFC Filho, boa noite para Paula, deixa eu ver mais quem aqui está entrando. Boa noite aqui para... o perfil é um perfil profissional aqui, não sei qual que é o nome da pessoa, que seria multifacética, para Raíris Correia, para o pessoal que está entrando aqui. E hoje, né, nós vamos dar continuidade. Hoje será o nosso penúltimo encontro com a temática em relação à mitologia na psicologia, né, mitologia e psicologia, aqui das nossas palestras. E antes de mais nada, eu acho que seria legal relembrar algumas coisas, né? Deixa eu só dar boa noite também para o Pereira Andrade de Paula, para o pessoal que está entrando aqui. Então, a gente viu nas lives anteriores em relação à mitologia que ela é uma maneira, ela é uma forma de se narrar as coisas, de se ver as coisas. Então, a mitologia é uma lente, que vemos através de, dentre várias outras lentes, a mitologia é uma delas. Mas, o que é importante nós relembrarmos também, que a gente foi vendo nas lives anteriores, é de que a mitologia, ela está interessada ali em como as coisas foram criadas, né? Em como as coisas elas vieram a ser, ou seja, ela está interessada nos processos de metamorfoses, né? Como aconteceu com que algo se transformasse daquela maneira, como ele veio a ser, indica uma mudança, indica uma mudança de estado, se a gente puder colocar também em uma linguagem alquímica, é uma mudança de estado. E a mitologia, ela também apresenta em toda a sua maneira de imaginar as coisas, ela imagina a relação entre os seres sobrenaturais, usando o termo de Mircea Eliade, que são os deuses, os semideuses e tudo mais, e esses deuses em relação a eles próprios, em relação aos mortais, né, os humanos, né, os animais e também a todo o ecossistema que nós temos, né?
Então, por exemplo, nós temos mitos, né, que é narrado por Ovídio, por exemplo, de uma pessoa se transformando em árvore, que é o mito do cipestre, por exemplo, o mito de Cipariço. Nós temos pessoas sendo transformadas em animais, em flores, em rios, né? Também temos ninfas, né, sendo transformadas nesse sentido, não só pessoas. Então, temos outros personagens míticos aí. E o importante, então, é perceber que a mitologia ela está interessada nessa relação entre as coisas. O que muda o que? E o pensamento mítico vai entender que o que muda as coisas, realmente muda as coisas, é um poder que não é humano. É um poder que é sobre-humano, é um poder divino. Então, todo o processo de metamorfose, e se a gente puder ali já começar a olhar isso psicologicamente, né, que é a nossa proposta aqui. Então todo o processo de metamorfose ele realmente acontece não no plano de um querer pessoal, eu quero me transformar nisso, eu quero fazer isso e tudo mais, mas aonde há a vontade da coisa em si. Num plano onde não, a minha consciência ela não está tão clara assim. É a consciência de uma outra coisa que se apresenta de uma determinada forma e do seu jeito. Isso é importante. E dentre os autores que eu estudo, inclusive, né, vou puxar a sardinha também para o meu lado, dos autores que comentam da necessidade. Eu estou fazendo sempre assim para tentar enxergar aqui se tem algum comentário, tá, pessoal? Vai vendo aqui também. Dentre os autores que trabalham, olham em relação a esse olhar mítico, nós temos o próprio Freud, né, mas ele vai fazer isso mais galgado ali no complexo de Édipo. Tem outros mitos também que ele fala a respeito, né, mas o Édipo é o principal, ele deixa isso muito claro, muito notável dentro da obra dele. Nós temos o Jung, que aí ele já abre o campo, né, quando ele fala do inconsciente coletivo, vai falando dos arquétipos, que os arquétipos têm a ver com uma força que ela é passada, ela é acessível, melhor dizendo, né? Ela é acessível através de imagens, né? Então o arquétipo se apresenta através de imagens. Mas quando nós nos referimos a imagens, nós não estamos falando sobre um artifício óptico exclusivamente. Nós estamos falando de fantasias, né? Tudo isso aqui eu já falei nas outras lives, mas eu estou só relembrando porque é importante, né? Deixa eu só ver aqui, tem um comentário da Flá Regina. Flá Regina, já vou entrar no seu comentário, que você comentou dentro da análise como é trabalhado o mito. Eu já vou chegar lá, fique tranquilo. Estou só dando uma introdução aqui e tentando ajeitar minha cadeira também, que essa cadeira é maior. Aqui, deixa eu ajeitar um pouco aí, pronto. Então, em relação a isso, dos autores, né, que eles trabalham com a perspectiva mítica, nós temos, né, e não é à toa, tá? A gente vai comentar sobre isso depois. O Jung, ele vai ali perceber que ele precisava abarcar outros mitos para conversar mais proximamente com a psique, né? Inclusive tem uma das frases célebres do Jung, né, que psique é imagem. E nós temos também outros, dentre tantos outros autores, né, e tudo mais, nós também temos James Hillman. E o James Hillman, ele tem uma frase muito importante dentro da obra dele, que vai ser um dos pilares, inclusive, em relação à psicologia arquetípica, né? Ele é um dos fundadores da psicologia arquetípica, que tem essa vertente pós-junguiana, em dizer, então, que a psicologia é a mitologia moderna e a mitologia é a psicologia arcaica, no seguinte sentido: os antigos, eles não tinham o que nós temos hoje, que é a psicologia. Eles não tinham esse formato que nós temos em relação a tratar os eventos que atingem a imaginação humana,
como nós temos estruturado no que hoje nós chamamos de psicologia, psicanálise. Eles tinham os mitos. E através dos mitos, eles foram percebendo que eu preciso estar atento a quem está falando ali no mito, como isso acontece, pois isso é extremamente importante para que eu perceba como são as relações comigo e no mundo. Então o mito ele sempre está falando de uma relação que ela não é simplesmente pessoal, né? Nós estamos falando de uma narrativa que ela fala de um nível do coletivo, até porque isso dá o nome que isso dá o nome que o Jung fala da inconsciente coletivo, ou seja, não está no nível pessoal. O que está no nível coletivo não está no nível pessoal. Mas o que está no nível coletivo, não só o Jung, tá? Nós também temos um outro autor que levou isso muito a sério, a questão do nível coletivo, que foi o Alfred Adler. Mas aí cabe estudos mais para frente, né? Não vou complicar aqui em falando algumas coisas do Adler, mas é um autor muito interessante, muito importante, inclusive, de ser estudado, tá? Então, o Hillman foi vendo isso, e ele foi vendo, então, que há uma proximidade muito grande, e obviamente, essa proximidade também é trazida até a respeito de como nós imaginamos algumas coisas, por exemplo, o narcisismo, o complexo de Édipo já está bem batido, né? Ele aparece constantemente, mas o narcisismo, por exemplo... deixa eu pensar num outro mito também que é interessante, que aparece com constância ultimamente. O mito do Lycaon também, mas é um lobisomem, né? mas nós temos ali terminologias que elas vêm da mítica e não é à toa. É isso que eu queria trazer a respeito disso. E não é à toa. O que acontece? A mítica, ela entrega toda... Se a gente for estudar profundamente, né, em relação a isso, a mítica ela entrega como determinado personagem foi criado, foi concebido, foi imaginado, foi nascido, viveu... e até mesmo morreu, ou sei lá, continua existindo como uma árvore, ou como uma flor, enfim. Né? O mito do Narciso, inclusive, fala sobre isso. Tem diversas versões, né, em relação ao mito. O Eros, e muito obrigado, também tem o mito de Eros, né? Eros também, o erótico ali também é algo imprescindível, né, a quem... estuda, né, se debruça em relação à linguagem psicanalítica. Então, por exemplo, eu vou pegar só o exemplo do Narciso para olhar para isso, né? Então, o Narciso ele dá origem à terminologia do narcisismo que nós temos aí dentro da psicologia, né, da psicanálise, que olha ali esse narcisismo, né? Então, o narcisismo ele vai conversar diretamente com o Narciso, né? E o Narciso ele é um personagem mítico. Sendo um personagem mítico, ele vai dizer, olha, eu funciono assim. Então, por exemplo, se nós olharmos para Narciso, quem é Narciso? Nós vamos ver um personagem que tem está encantado, fascinado pela sua beleza, né? Está entorpecido, né? Isso também é interessante porque a palavra narciso ela dá origem também à palavra narcótico. Então o narciso ele está ali entorpecido em relação a uma beleza, só que a gente está falando de uma beleza aparente, tá? O narciso ele constantemente, né, o tratamento que ele recebe dos pais e tudo mais, ele é extremamente ali condecorado e tudo mais. Então há um exagero, um extremo exagero em relação ali à figura dele, ele toma uma importância muito grande.
Então ele percebe-se que ele é um personagem ali onde, por se ver demasiadamente importante, ele não vê o outro. Que aí até inclusive aparece uma figura de uma ninfa, que é a Eco, que dialoga ali com ele, tenta se aproximar dele, tenta ali uma relação, e a relação não acontece. Então Narciso é aquele que não vê o outro, ele só vê a si mesmo. Mas esse si mesmo que ele vê não é um si mesmo em essência, né? Não é um si mesmo essencial. Ele fica preso em uma imagem que ela está muito formalizada, muito fundamentada em um determinado tipo de olhar. Então Narciso está narcotizado. E o mito nos mostra que não é um mito bonitinho, tá? Não é um mito que, nossa, é um mito que fala sobre morte. É um mito que fala sobre uma relação onde há uma toxicidade, né? Usando os termos atuais, há uma toxicidade em relação à forma como ele olha para si. Ele não consegue abandonar essa forma de olhar para si. Tudo isso que eu estou comentando, né, com um exemplo ali de Narciso, é importante para que a gente observe que é o que a gente estuda, o que a gente se debruça e o que a gente encontra na clínica. Ou uma pessoa, né, pessoas narcisistas, ou que é difícil muitas vezes o narcisista entrar na clínica, e mais difícil ainda ele ficar. Mas geralmente quem é tratado ali é quem teve alguma não é, a palavra não é influência, teve um atravessamento. Teve um atravessamento de algum narcisista, e geralmente é na família, geralmente pode acontecer numa relação, mas geralmente o atravessamento ele fica mais enraizado, mais fixado, quando acontece ali no âmbito familiar, né? Um pai, uma mãe narcisista e por aí vai. E essa narrativa, a gente percebe que então, quando nós estamos falando sobre um personagem, né, que hoje nosso tema, agora entrando no nosso tema, é da personificação, aqui interessante, a Sou Letícia perguntou, ego idealizado? Tá, em relação ao Narciso, o Narciso ele só vive uma idealização, né? O que acontece? Ele vive sempre uma imagem de si mesmo, mas o que esse si mesmo ali está aparentando sobre si, ele não enxerga o outro, né? Ele não consegue se relacionar com esse outro de maneira nenhuma. Esse outro é como Eco, é como aparece no mito mesmo. São pessoas que estão falando coisas que, inclusive, né, o próprio mito já dá uma dica, que as coisas que os outros estão falando, basicamente, é a própria voz dele, mas ele não escuta. Eco fala, né, ela projeta ali alguma outra coisa diferente, né, ela vai pegando ali algo que fica finalizado na fala de Narciso, mas ele não consegue relacionar. Ele fala, né, tem uma parte do mito que ele fala, não, afasta-te de mim, antes morrer do que você seja dona de mim. Então ele não quer que nada nem ninguém o toque, né? Ele não cede a nada exterior. E é importante isso porque, clinicamente falando, né, as pessoas que tiveram ali algum atravessamento em uma relação narcisista, elas sofrem muito, muito mesmo. E o narcisista, ele realmente não percebe isso, ele entra em conflito, né? O lugar dele é o lugar de conflito, mas tudo isso aqui eu não quero entrar no tema de narcisismo não, tá? Isso aqui é só para exemplificar o quão real, o quão palpável, o quão concreto, né? Eu acho que a gente pode colocar, o quão concretos são esses personagens míticos, como eles existem. E como eles existem no nível coletivo, porque nós não estamos falando de uma pessoa. Nós estamos falando sobre um personagem que atravessa, e ele é acultural, inclusive.
Ele não está em uma cultura ou em uma determinada localidade no mundo. Ele acontece em todo lugar. Ele acontece em todo momento. Ele acontece em todo momento histórico, inclusive. Em toda a história haverá ali um narcisista. A gente pode pegar obras, né, do Oscar Wilde, de Percebendo de Profundis. Ele está conversando ali com alguém que é um narcisista. Inclusive, ele é uma obra belíssima, inclusive. É um banho ali de profundidade, essa obra do Oscar Wilde. A gente pega diversos, né? A gente está pegando um mito ali que foi contado no século VIII, se não me engano, né, o século VIII depois de Cristo, que foi o lançamento do Metamorfoses. Então, olha só, esse personagem mítico, ele é real. Ele é real, ele existe. Ele está aqui entre nós o tempo todo. Na nossa cultura, na nossa família, pode acontecer no relacionamento, pode acontecer ali, encontrar em algum outro lugar. Então nós estamos conversando com imagens míticas constantemente. Só que elas não são acessíveis se elas forem abstratas. Isso que é o importante. Por isso que a gente falou na live passada, inclusive, sobre a importância que o mito dá para imagens concretas. Porque são as imagens concretas que vai trazer ali a relação do que está acontecendo ali. Olha, a coisa está num fogão. Algo está ali num tornado, né? Tem um tornado aparecendo, enfim. Essas imagens que aparecem, elas conversam de alguma instância, de alguma maneira, com esses personagens, né? Então isso é muito importante, porque a gente está vendo então que os mitos, né, a narrativa mítica, né, esse olhar mítico, que ele envolve uma relação, ele precisa então de algo que tenha proximidades, né? Então a narrativa mítica ela não é uma narrativa que ela esteja ali buscando separações, mas ela esteja buscando símbolos, né? Ela está conversando com e através de símbolos. Em uma dessas maneiras, né, que a gente pode ver clinicamente falando, de como conversar com relação a isso, a gente pode ver sonhos. Os sonhos podem ser vistos como uma mítica pessoal. Nós podemos ver a narrativa alquímica também, que vai trazendo ali toda uma esfera de como as coisas acontecem no nível da matéria, né? A alquimia é a transformação acontecendo na matéria, né? A terra, o sal, a retorta, o geômetra, né? E tudo mais. Tá, em relação a isso, continuando agora aqui com toda essa apresentação inicial que eu fiz, podem comentar, viu, gente? Inclusive, agora que eu vou me aprofundar um pouco mais no tema, se vocês quiserem, vocês podem fazer perguntas aqui nessa caixinha que tem. Para mim, ela já aparece, eu não sei para vocês, mas é uma caixinha que tem um balão de fala e uma interrogação no centro dela. Na live passada, alguém deu alguma dica de que essa caixinha, para quem não aparece, está nos 3 pontinhos. É clicar nos 3 pontinhos que ela aparece. Então, se alguém tiver alguma pergunta a fazer, é interessante fazê-la na caixinha que eu consigo enxergá-la melhor, né? Às vezes eu me perco aqui de ter que ficar jogando para cima aqui, ver se alguém fez algum comentário, que não tá indo. Antes ia para cima, eu vi aqui indo para cima as janelinhas e agora não está mais indo, né? Mas hoje eu vou trazer algumas referências, né, que eu separei aqui para a gente conversar. Deixa eu só abrir aqui, deixa eu ver. Sim. Isso daqui é um ponto importante para a gente começar a conversar sobre a questão aqui em relação à personificação,
Mas antes disso, queria achar um capítulo aqui no livro que eu tenho. E já vou apresentar o livro também, tá, pessoal? Deixa eu só achar o capítulo. Aí aqui achei. É esse daqui, né? É esse daqui. Então tá, eu já vou guardar esta página. E eu vou agora abrir na que eu... É esse daqui? Ah, sim. Aqui. Aqui achei o que eu queria inicialmente. Achei, ó. Aqui. Ótimo. Então, bom, pessoal, hoje a minha referência que eu vou utilizar aqui com mais afinco é um livro que eu já apresentei ele já na nosso segundo encontro do nosso tema, que é, inclusive, para quem trabalha com clínica, com essa clínica imaginária, essa clínica do imaginal, é um livro que, para mim, é indispensável por conta... E é um livro que não dá para ser lido uma vez só. É um livro que ele tem muita coisa rica. É um livro extremamente radical em relação a uma atitude clínica, imaginal, de se trabalhar. Então aqui, este livro é nada mais, nada menos que o Ficções que Curam. Vou apresentar o livro aqui para que ele fique gravado, né? Para quem estiver vendo a live gravada. Esse livro aqui do James Hillman, né? Ficções que Curam, no seu original Healing Fictions, né? Que até o Barcelos, né? Que ele escreve aqui é o Barcelos mesmo, que ele escreve aqui a nota introdutória, né, o prefácio. Ele fala que uma das escolhas em relação ao título desse livro é para diferenciar das ficções que não curam. Olha que interessante, ficções que curam, porque também existem ficções que não curam. E é um livro que vai se debruçar a respeito disso. Ele vai dizer ali quais são estas ficções, né, digamos assim, essas maneiras narrativas de se contar alguma coisa, que elas não criam gosto por nada, elas ficam naquela compulsão à repetição freudiana que a gente conhece. E aí ele vai apresentar ali o que é curar nesse sentido ali, né? O que vai ali trazer de volta a vida, o ânimo, né? Então o Hillman é um autor interessado na linguagem do ânimo, e não à toa ele vai falar muito sobre como a alma narra, né? Inclusive o último capítulo aqui do livro ele chama-se O que a Alma Quer, porque aí ele tenta se debruçar em relação a essa atitude. Então ele vai entender inclusive através do Jung, tá? O Hillman vai entender que se eu não me aproximar de uma narrativa que fala para a alma, com a alma, junto com a alma, eu não estou fazendo psicoterapia. Eu estou fazendo outra coisa, mas esta psicoterapia imaginal, especificamente, esta que vai me colocar dentro da minha história e não se preocupá-la em erradicá-la, né? Porque isso inclusive, cortar ali alguma coisa que não está indo bem, né? Pura e simplesmente, eu não quero isso aqui, descartar, né? O descartar ali, esse descarte, né? Esse descarte sem esse cuidado, esse refino, adoece a alma, e não à toa, né? O nosso mundo também está mostrando isso para nós constantemente. Bom, há uma passagem aqui no livro para a gente começar a comentar, e ela é muito importante para a gente continuar imaginando a respeito disso tudo, que é na página 111, né? Se eu não me engano, não existe mais nenhuma outra versão desse livro. Eu só conheço a versão dessa editora Verus. Aqui, não foi editado, é um livro que está esgotado, inclusive. Ele tem, para quem quiser comprar, para quem quiser adquirir, ele tem na estante virtual, mas ele é caro. Ele é muito caro. Da última vez que eu entrei na estante virtual, ele estava muito caro, aí mais de R$300 o livro. Então, deixa eu ver por onde eu vou começar aqui.
Tá, eu vou começar aqui por uma... eu vou ter que ler aqui esse pequeno parágrafo todo, mas o que importa mais, aqui eu queria dar uma ênfase, é exatamente na última frase desse parágrafo que vai direto para o nosso tema. Então o Hillman vai dizer o seguinte: ao colocar para fora pessoas, imagens e vozes, o modo daimônico objetifica e exige participação emocional ao mesmo tempo. Então, não somos mais apenas uma plateia em um teatro. Aqui ele está se referindo a quando percebe-se ali numa narrativa clínica em que o sujeito está comentando como se ele tivesse sofrido algo que ele está narrando sobre si mesmo, mas algo que é muito distante. E o Hillman está dizendo quando a gente vai percebendo que todas essas configurações teatrais são eu ao mesmo tempo e não é. E aí ele vai dizer, inclusive através de uma figura divina, que é a figura de Dioniso, vai inclusive dizer ali que... tentar vir muito para trás. Que o Jung, ele é um autor dionisíaco por conta disso, né? Que ele vem ali tentando trazer e radicalizar esse outro ali para fora, para que ele fale. Mas isso daí são outras coisas. Aqui, então somos mais apenas... então não somos mais apenas uma plateia e um teatro. Aqui ele vai discutir aqui no capítulo tal. Como Penteu em uma árvore, ou entrando na ficção como observador comum neutro. As personificações revelam os fatos assim, bastante objetivamente, apenas do modo como os fatos querem se apresentar, em suas próprias vozes. Essa frase é extremamente importantíssima. Tá? Olha o que ele está dizendo. Eu vou repetir essa frase aqui de novo, só deixa eu ver se aqui. Deixa só antes de repetir a frase, o Vitor está fazendo uma pergunta, acho que dá para responder ela rápido. O Vitor perguntou: os seres mitológicos podem pertencer unicamente às terras inferiores ou terras superiores? Eles acontecem em todo lugar. Eles estão em todos os lugares, tá, Vitor? O importante ali é perceber o que esse personagem está tentando, o que a vida desse personagem, ela conversa com a nossa, tá? Ela nos ensina. O ser como tal personagem, ser como tal coisa é importante, né? Quando eu percebo que estou sendo como Narciso, isso tem um impacto. Isso, não é mais narcisismo, né? Que eu estou sendo como Narciso em algum momento ali. E se isso não gera algum impacto, né? Mas aí a gente vai... se isso não gera nenhum impacto ali, talvez ainda não se achou essa narrativa, ainda não, ela não encontrou, ela precisa de algo que a encante. A narrativa mítica, ela se preocupa com a beleza, e a beleza se preocupa com o aprofundamento. Então, mas eu vou repetir novamente esta frase que o Hillman fala. Ele diz o seguinte: as personificações revelam os fatos assim, bastante objetivamente, apenas do modo como os fatos querem se apresentar, em suas próprias vozes. Então o Hillman está dizendo o que em relação a esse trecho aqui? Que quando algo está personificado, ou seja, aquilo toma uma forma de um ser, de uma pessoa que tem organismo próprio, que tem visão própria, que tem tudo próprio, né? Autonomia, né? Tanto quanto eu, não mais e nem menos do que eu, mas tanto quanto eu, esse personagem, ele está me entregando, na verdade, uma realidade. Nós temos que lembrar que a linguagem mítica, ela não está inventando uma coisa, do tipo, eu vou inventar algo que não existe. Não, a linguagem mítica está preocupada com o que existe e como aquilo passou a existir assim. Como aquilo passou a existir e funcionar assim, né? Usando ali um termo mais funcional, digamos assim. Como aquilo passou a funcionar dessa maneira, como aquilo começou a pensar, agir, sentir, observar, se relacionar com as coisas desse modo.
Então ele é objetivo. Então esse é um primeiro ponto. Qual que é o ponto em relação a isso que o Hillman fala que é muito importante? Se eu tento arrumar, reajeitar, reorganizar esse personagem mítico, o que acontece não é que eu estou mudando o personagem mítico, eu estou calando ele. Eu estou deixando de me relacionar com o que ele está dizendo. Então se eu quero que, sei lá, o narcisista, né, voltando aqui para o nosso exemplo clássico aqui, um narcisista deixe de ser narcisista, eu estou cometendo uma loucura, clinicamente falando. Né? Se eu estou querendo que uma histérica deixe de ser histérica, pensando agora nos nossos termos psicanalíticos, eu estou cometendo uma loucura, novamente. Né? O necessário, clinicamente falando, é o que essa histeria entrega para você, junto com você, não apenas se sobressaindo sobre você, se subjulgando. Aonde o sujeito se perde dentro dessas figuras míticas? Aonde ele fica ali encantado por alguma coisa, mas ao mesmo tempo ele possa estar distante da própria história. Então a gente fala com esses personagens objetivamente, eles são objetivos, ou seja, eles não são subjetivos. Ser objetivo a coisa é assim e não assado. Inclusive o Hillman, ele fala isso numa página que está falando sobre Daimon. E o Daimon faz exatamente isso. Ele até o modo daimônico objetifica. Então o Daimon ele vai dizer, não é por aí. Né? Não é por aí que você tem que ir. E aí o tempo todo o Daimon fica falando, olha, não vai por aí, porque aí você não vai encontrar o que lhe é necessário, o que lhe é, o que lhe é próprio. Né? Então o Daimon ele se preocupa com o que é individual, né? Com nessa narrativa individual, nesse sentido individual de percepção do único, de percepção de um detalhe que faz diferença. Isso faz diferença em relação a todas as outras coisas. Isso lhe pega mais a fundo. E não é esse narcisismo. Então narcisismo não sei lá. Que narcisismo ele engloba tanta coisa. Se eu for falar aqui, tentar pensar. O narcisista, ele não deixa eu pensar aqui. Não se cipariço, por exemplo, né? Pensando aqui em imagens míticas. Ele não é um cipariço, ele não é um lícon, ele não é um... Qual mais? Ele não é uma medusa, né? Eles podem ali estar um conversando com o outro, mas a narrativa própria dele indica que as coisas acontecem de uma determinada maneira, assim, assado, né? Então... Aqui o Hillman disse então que a personificação ela equaliza, ela horizontaliza estas vozes. Uma não se sobrepõe sobre a outra, elas conversam entre si. Né? Elas estão falando no seu próprio termo. Isso é importante. Quando algo fala no seu próprio termo, eu não estou mais interessado ali em corrigir, mas eu estou interessado em o que você diz, para onde isso leva. Né? Então é como se eu realmente tivesse um óculos mais, né, de uma visão mais periférica e mais longe, até nesse sentido, de enxergar para além do que acontece no momento comum, no momento do apenas do agora. Né? Então, continuando, deixa eu ver se eu já vou para a parte aqui, deixa eu ver... essa parte aqui é importante. Essa parte aqui é muito... essa parte aqui é muito importante. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Ó. Aqui, olha só isso aqui. Ó. Antes de ir para uma outra página, que é o trabalho, assim, que um exemplo que o Hillman dá, que é um dos exemplos que eu até uso muito na clínica, né? Não sei, se tem um paciente meu me assistindo no momento, mas quem for paciente meu já vai entender, já vai ver aqui que eu vou dar um exemplo aqui que eu uso bastante na clínica, inclusive para conversar com algumas coisas. Mas olha só, continuando nessa questão do Hillman falar
sobre esse ato, né, de personificação, ele vai dizer o seguinte aqui também, ó. O ato de pintar a imagem, ou aqui eu estou na página 115, tá? Para quem precisar da referência, ou que quiser uma referência do que eu estou usando aqui, eu estou na página 115. O ato de pintar a imagem, ou conversar com ela em um poema, é dúlia, um serviço à imagem, não ao ouvido. Mesmo se somos levados a esse ato por sua dor. Se a cura vem por meio do reino intermediário da psique. Uma cura do corpo imaginal. Olha que interessante isso. Isso a gente já comentou aqui de uma certa maneira, né? De que a cura, então, ela não vem através de um querer, de uma volição egóica. De eu quero que tal coisa seja curada. Pá. Não. Isso está em uma outra instância. Na instância do corpo imaginal aqui que o Hillman vai nos orientar. E esse tipo de cura que ele está falando não é só a cura do tipo, nossa, nunca mais eu sentir isso, nunca mais isso vai acontecer. Não, isso tende a acontecer comigo, isso conversa intimamente comigo, é para se relacionar, não para extirpar. A cura no ambiente psicanalítico não é extirpação, pura e simplesmente. Pode ser que aconteça em alguns casos, sim, né? Mas o necessário é os processos de transformação, porque eles estão sempre em relação com alguma coisa. Então, ele continua aqui, ó. A intenção primária do trabalho com imagens é fazer bem à imagem, em vez de fazê-lo ao ouvido. Assim a cura, se vier, é antes de mais nada de nosso sentido ficcional, dando um sentido ficcional até mesmo aos nossos ferimentos. A própria imaginação deve ser cuidada, pois pode muito bem ser ela mesma a origem do nosso ferimento. Eu não sei como vocês escutam isso, mas isso é de uma profundidade tão grande. Eu vou repetir essa última frase porque ela é de uma profundidade tão grande. A própria imaginação deve ser cuidada, pois pode muito bem ser ela mesma a origem de nosso ferimento. Olha o que está acontecendo. Olha a radicalização que o Hillman está trazendo aqui. Olha isso. Ele está dizendo aqui que é uma coisa que o Jung também ele ensinava. Tá? Isso aqui é o Hillman se debruçando no Jung e bebendo da fonte junguiana constantemente. Há até uma entrevista que o Jung faz, que ele faz uma pergunta que talvez ainda culturalmente falando a gente não consiga levá-la ela a sério. O Jung faz uma pergunta nessa entrevista falando assim, e se alguma coisa, e se der errado com a psique? E se a psique der errada? Se alguma coisa der muito de errado com ela? O Jung não está falando de uma coisa simplesmente, se der errado tudo bem, então dane-se, tudo mais. Não, ele está extremamente preocupado. Se vocês forem olhar para essa entrevista, ele está com uma cara aflitiva. Porque ele passou por isso. Os livros negros mostram isso, a história do Jung mostra isso, que se ele não tivesse ali tido um olhar imaginal para as coisas e perceber que as coisas acontecem num outro âmbito, e não só por volição, por vontade própria, ele teria ficado maluco. Ele mesmo mostra isso, ele mesmo fala sobre isso. Ele teria entrado numa psicose ali, e talvez não tivesse saído mais dela. Então o Jung viveu ali muito no limite ali. Ele percebeu, se não cuidar da imaginação, tudo dá errado. Tudo dá errado. As coisas não acontecem mais, elas não conversam mais, elas não dialogam mais. Tudo dá errado. Se eu não levar a imaginação a sério, né? Então o Jung está dizendo exatamente isso. Eu preciso transformar a imaginação em algo que se leve a sério. E ele faz isso personificando. Ele faz isso conversando realmente com as figuras, né? O Filemon,
a Salomé, né, que aparece, ele personifica-as, dando vida própria não, deixando com que elas mostrem sua vida própria, suas próprias formas, o que gosta de usar, de vestir, de comer, de dançar, enfim, de fazer qualquer coisa nesse sentido, porque ali, quando essa imagem fala, ela começa a trazer uma realidade outra em mim, que começa a me tocar de uma maneira, que começa a me tocar no sentido de trazer um sentimento que já não é mais o meu próprio. Eu me perco de mim de alguma maneira, né? E deixa eu ver, tem alguns comentários. O ser muito apolíneo aqui que a Flá Regina está falando. Então, eu não sei qual foi o contexto do seu comentário, Flá Regina, mas o Jung tem momentos apolíneos, sim, né, como até a própria época em que ele foi construindo a psicologia arquetípica, ele não foi isento disso, né? O Freud é um autor extremamente apolíneo, né, na narrativa dele, em diversas situações, que o Apolíneo, né, é um irmão do Dionísio, mas ele é aquele deus solar, né? Então o Apolo, ele está sempre, ele inclusive tem as representações dele de estar usando ali uma flecha, né? Então ele é aquele deus do distanciamento, ele acerta de longe, né? Ele está olhando de longe para as coisas. E o Dionísio não, o Dionísio está dentro. O Dionísio, ele está trazendo alguma coisa que vem de dentro, de alguma forma. E agora eu perdi a minha página aqui. Ah, peraí, tá aqui. Ué? Peraí que eu... Ah, não, achei, tá aqui. Então, eu vou ler para vocês, depois eu dou uma olhada aqui, né, no finalzinho, para só trazer aqui uma imagem a respeito dessa personificação, de levar a sério a personificação, e levando a sério a personificação, ela traz esse movimento de cuidado, de cura, digamos assim. E um exemplo aqui que eu tenho, começa na página 143 e termina na página 145 aqui do livro de referência que estou usando, Uma Ficções que Curam. Vai ser um pouquinho longo, não muito, mas é importante isso. Olha só que história interessante. Uma mulher de aproximadamente 40 anos, que tinha um bom cargo em um dos principais bancos de Zurique. Uma camponesa que agora vivia só em um grande bloco moderno de apartamentos, distante da família, sem um amante e que sentia severamente a solidão cimentada, pontual e secretarial de sua vida competente de alto padrão. Com um medo secreto de ficar louca ou fazer algo insano, sonhou com um jovem desconhecido de camisa branca e boné verde que estava indo para a prisão. Ele estava emaciado, imundo, e se movia aos saltos, como um mímico, um acrobata, ou alguém que é louco, disse ela. No sonho, ela queria tirá-lo da prisão. Eu disse, vá até lá em imaginação e fale com ele. E ela encontrou fácil acesso. Fora do comum, mas encontrou. Ela lhe fez perguntas. Seu nome, de onde veio, por que estava na prisão, o que havia feito e o que ela poderia fazer para soltá-lo. Ele não falava. Tudo o que fazia era sacudir, balançar a cabeça e agir como um louco. Ela veio à próxima consulta desesperada após o encontro com ele. Eu disse, continue indo lá, mas também vamos tentar perceber se há alguma coisa sobre você que o faz agir dessa maneira. Então descobrimos que ela estava com raiva dele. Ele não era cooperativo, não respondia e não parecia entender que ela estava tentando ajudá-lo. Então começamos a ver que ela era o juiz, julgando-o até agora na prisão, quando queria ajudá-lo. E seu interrogatório era mais uma acusação. Não demorou muito para que compreendêssemos quem o havia colocado na prisão. Ela voltou a ele. Dessa vez não disse nada e ele também não. Eles se olharam através das grades. Então, em sua imaginação, ela achou que estava do lado de dentro das grades com ele, ou que ao menos não havia grades.
Ele agora colocava a cabeça em seu colo. Ela tocou o boné verde e disse: "Como vai você?" E ele não respondeu. Ela pensou: "Ah, fiz uma pergunta de novo. Ainda estou tentando conseguir informações. Ainda estou sendo uma policial." Assim, ela deixou a cabeça dele ficar em seu colo, a mão pousada no boné verde do homem. Ela começou a dizer: "Isso ajuda?" E parou por aí. Então, depois de se defender internamente de diversos movimentos desse tipo, de repente o ouviu dizer de forma muito clara: "Obrigado. Estive só por tanto tempo. Agora não vou enlouquecer." Aqui é um exemplo lindo, tá? O Hillman, ele vai continuar, né? Por isso que eu falo, esse livro aqui é um banho assim de alma, tá? É um livro que eu recomendo veementemente. Se querem aprender a fazer psicologia imaginal, precisa ter esse livro. Esse livro é inspirador. É um livro que ele toca em pontos que nem sabia-se que existiam. O Hillman, ele continua aqui depois, né, comentando aqui sobre outros exemplos. Ele comenta um pouco sobre esse próprio caso, de uma maneira psicológica e tudo mais. Mas eu queria ficar só com esse exemplo aqui de que é uma personificação. Como se a gente trata uma personificação. De perceber, ali é um caso onde o Hillman, ele vai colocando diversas coisas. Perceba quanto barulho tinha dentro desta mulher que nem se percebia até então que ela era uma policial, era um juiz, estava numa posição muito alta. Inclusive é interessantíssimo o exemplo de vida que o Hillman coloca aqui sobre a vida dela. Ela estava num lugar de alto padrão. Ela vivia num lugar do alto, né? Um encargo muito alto. Mas ao mesmo tempo, havia algo nela, como este rapaz louco, saltitante, de boné verde, camisa branca, que não estava vivendo, estava preso. Constantemente, ele era preso de alguma forma. Ele se transforma numa pessoa, conversa com ela, e quando ela começa a se calar, ele fala. Em algum momento que só ele pode, e só ele percebe que pode falar. Isso é personificação. É o momento em que a imagem entrega a si própria, quando eu dou espaço, ou quando há espaço para ela aparecer. Isso é o vazio, né? o má, né? na filosofia oriental. É esse vazio por onde entra essa fresta de luz que ela entra por conta própria. Ela, exatamente por ela não ter essa essência material, mas por ela existir, que é exatamente o elemento da luz, ela não é material. Você não pega na luz, ela não tem nada de matéria, mas ela existe. Então, essa essência luminosa, ela vem através do seu próprio tempo, do seu próprio jeito, pela sua própria autonomia de ser, pela própria forma de ser. E, bom, era o que eu tinha para falar hoje sobre personificação, sobre a linguagem mítica, né? Tentei aqui deixar alguma coisa bem inspiradora e também mais apetitosa para a gente conversar a respeito. E eu vou comentar agora aqui, fazer um comentário que o Vitor fez aqui, né, que eu tinha deixado aqui para ler aqui no final. O Vitor disse o seguinte: somos curados por nascimentos, não é? Parimos a cura através de partos que não pertencem, que não parecem nossos, desculpa, né? Que não parecem nossos. Miramos a origem das coisas e observar a concepção delas é sair do ataque, relativizar e dialogar. Então. Mas para que esse parto aconteça, algo tem que, né, entrar em alguma esfera, né? Para que alguma coisa nasça, saia, precisa ter entrado em algum lugar. É esse movimento que, inclusive, o Hillman, ele comenta do puer senix, né? Esse senix que devora, ele é o mesmo que gesta, né, o novo. Ele está gestando o senix que devora, né, o Saturno que devora os próprios filhos,
ao mesmo tempo ele está gestando-os ao mesmo tempo. Ele vai colocando para dentro, eles estão existindo numa outra esfera, eles estão sendo imaginados numa outra esfera, mas que precisam de alguma forma sair do tempo cronológico para que eles possam viver no seu próprio tempo, né? A mítica sofisticada vem depois da era de Saturno, vem com o nascimento de Zeus, né? O deus mais sofisticado da mitologia grega, ali, imaginado. Ali. E deixa eu ver se tem mais algum outro comentário. A Gleide falando que bela live. Muito obrigado, Gleide. Aqui a Nuvens de Pensamento foi lindo. Eu fico muito feliz. A Flá Regina também falando que... Eu me emociono, eu gosto do que eu faço. Eu amo o que eu faço. É belíssimo, porque a gente encontra isso clinicamente. A gente encontra isso não só na clínica, mas na vida. Esse é o olhar poético para as coisas. Se eu só vejo uma pedra como uma pedra, ela pode ser descartada, eu chuto ela. Mas se essa pedra, eu posso pegar ela, conversar, dar um nome para ela. Como é que se chama a pedra? Eu chamo tal coisa. Ela se apresenta, ela fala. Ela realmente fala. A gente que não dá prioridade para essa fala. Quando a gente coloca a imaginação como sendo um subterfúgio, uma fuga, e não uma apresentação que é diferente, porque aí também na apresentação não é uma identificação, ou seja, a pedra ela não está falando, se movendo, pura, não, ela é um artifício meu. Ela está sendo uma pedra, mas ao mesmo tempo ela está conversando com algo em mim que reconhece essa pedra como algo vivo, que tem vida, né? Então isso é personificar. É realmente dar relevância para que algo exista nos seus próprios padrões. E se não existir nesses próprios padrões, não conversam. Não relacionam com nada. Então, pessoal, eu tenho muito a agradecer a vocês, essa live aqui. A Nini Pompermaia aqui. Passou 1 hora e eu nem vi. Estou amando essa live. Eu fico muito feliz. Fico muito feliz. Eu fico muito agradecido. Para Carol em Kids, gratidão. Agradeço muito a vocês, porque é a participação, é a colaboração de vocês estando aqui que faz com que esses momentos sejam momentos de reflexão, de introspecção, de acolhimento. É um momento de acolhimento. Dos devaneios é um acolhimento da imaginação. É um momento em que a imaginação ela tem até o daydream, né? A gente sonha de dia, onde os sonhos alcançam o dia, né? Então, o daydream é como se diz devaneios em inglês, né? Tem até uma música que eu gosto muito, inclusive, de uma intérprete, acho que ela é islandesa, que chama Dragmaldur, que a tradução também significa devaneios, que é maravilhosa. Então, indicação de música aqui agora, para quem quiser ali continuar devaneando através de outros elementos. Pessoal, muito obrigado a participação de todos, muito obrigado a participação também de quem está vendo esta live gravada. Reitero o meu convite a todos que quiserem participar um dia no Café Dialógico, no SEI. O Café Dialógico fica na rua Doutor Quirino, 1856, aqui em Campinas. Para quem quiser um dia bater um papo comigo, quem quiser conversar pessoalmente, quiser falar um pouco da live, né, quiser fazer uma troca ali, serão muito bem-vindos. E nos vemos no próximo encontro. Só avisando, na semana que vem não haverá então a live, né, por conta do pré-feriado e tudo mais. E nós retomaremos então daqui, não na semana que vem, na outra, né, com nosso último encontro sobre mitologia e psicologia. Então, até mais, pessoal. Tchau, tchau.